We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco neste momento. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pela noite que passou, pelo dia que o Senhor nos concede agora e por todas as bênçãos, por esse sol maravilhoso, pela saúde de cada um, pelas vitórias que o Senhor tem dado a cada um, ó Pai. E ainda nós precisamos continuar pedindo, suplicando
a tua misericórdia, meu Deus. Eu peço que o Senhor estenda as tuas santas mãos sobre o teu povo, sobre os teus filhos, e o Senhor, que conhece todas as nossas necessidades, nossos problemas, nossas lutas, que o Senhor estenda as tuas santas mãos, ó Pai, sobre os lares, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os pais, dando sabedoria para os pais criarem os filhos, dando, Senhor, também sabedoria, obediência para com os filhos, ó Deus, e que eles possam ser abençoados também. Todos nós recebamos do Senhor aquilo que estamos precisando. O doente, desde o pequenino até o adulto, até o velho, seja curado, seja abençoado, seja libertado no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para este trabalho e que todos nós possamos ser abençoados. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. Estamos com a nossa Bíblia aberta no Evangelho de São João, no capítulo 10. E nós vamos ler a partir do versículo 1 deste capítulo 10 do Evangelho de João. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp simultaneamente. Portanto, qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso número para contato está na descrição do vídeo e você pode fazer então a tua solicitação. E também no YouTube nós pedimos que os irmãos, quando estiverem assistindo, não se esqueçam de clicar ali no joinha, naquele símbolo de joia, que vocês possam se inscrever no canal. É um pedido que nós fazemos para que os irmãos possam nos ajudar também, não é? Quanto mais pessoas clicarem no joinha e mais se inscreverem, mais a plataforma do YouTube impulsiona os nossos vídeos e, consequentemente, mais irmãos, mais pessoas vão sendo alcançadas pela graça do Senhor. Dito todas estas coisas, agora nós vamos então para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. São João capítulo 10, versículo 1. Leiamos então. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Somente até o versículo 10 é suficiente para nós meditarmos. E agora nós vamos ter uma canção para o nosso enlevo espiritual. Nós vamos ouvir esse louvor e depois que ouvirmos esse louvor, nós voltaremos para darmos continuidade no estudo da palavra do Senhor, na meditação e mais precisamente no estudo da mensagem que está em apreço, que é eventos modernos são esclarecidos por profecia. Muito bom, então. O nome da canção que nós vamos ouvir é A Cidade Celeste. E quem canta esse louvor, essa adoração ao Senhor, é o saudoso cantor Mateus Jensen. Nós vamos ouvir, vamos nos deleitar na presença do Senhor, vamos recordar também dos velhos tempos e depois que terminarmos, nós então entraremos na meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos então e meditemos. Ó Sião celeste, repouso dos santos, o teu arquiteto se chama, ó Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em bela planície estás situada, e que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, demostras a glória de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Demostras a glória de Cristo Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será. Sem a luz do sol nem de estrelas ou lua, a glória de Cristo te alumiará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão, e virá na frente Jesus o Cordeiro, com ele para sempre ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com ele para sempre ali reinarão. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus receba essa adoração em louvor ao seu bendito nome e também que nós tenhamos sido abençoados através desse lindo louvor. E agora, meus queridos, nós vamos para a mensagem, conforme dissemos, eventos modernos,
e nós estamos parados no parágrafo 187. Bom, nós teríamos chegado então na programação anterior até o 188, mas nós vamos voltar ao 187 e darmos continuidade daqui em diante. Então, neste parágrafo, o profeta de Deus, William Branham, começa assim: elas conhecem a minha voz. Então, ele está citando da mesma escritura que o Senhor Jesus Cristo falou. E ele diz assim: elas conhecem a minha voz, elas conhecem o meu sinal, elas conhecem o meu milagre. Como agora, voltemos ao nosso texto, porque vamos deixar de ver grande parte dessa escritura, se não o fizermos. Ele está dizendo, vamos voltar aqui no texto novamente, o texto bíblico, porque senão nós vamos deixar muita coisa para trás que nós devemos observar. Porque tenho de encerrar nos próximos minutos de qualquer maneira, pois serão 10 horas, dentro de alguns minutos, eu o amo. Amigos, vocês que desceram por esse corredor e depositaram essa oferta ali faz pouco, gente que alimentou meus filhos e os vestiu, gente que colocou do seu dinheiro que vocês ganharam com dificuldade em uma salva, sabem para onde isso vai? Isso me ajuda a ir ao exterior, aos pagãos que nunca ouviram nada acerca de Deus. Isso é o que eu faço com isto. Cada centavo, Deus é meu juiz. Aqui estão alguns dos meus. O homem está sentado bem aqui, agora que está na tesouraria de minha igreja. Eu recebo $100 por semana, e isso é tudo. O restante disto vai para patrocinar reuniões. Eu preciso dar uma pequena pausa aqui para fazermos uma breve reflexão. O profeta de Deus aqui está dizendo sobre as ofertas que os irmãos trouxeram e colocaram ali na salva. Ele disse, você sabe para onde esse dinheiro vai? Você sabe o que eu faço com esse dinheiro? Eles vão para as missões no estrangeiro, para ganhar almas dos pagãos que não conhecem o Evangelho. E aí ele disse aqui, eu ganho $100 por semana. Então nós vamos fazer um cálculo rápido aqui. Digamos que o nosso dólar aqui no Brasil estivesse a R$5 redondos. Então 100 vezes 5 dá 500. Então ele recebia R$500 por semana. Você prestou atenção nisso? Porque ele recebia $100 e ele recebia esse valor por semana, e $100 no nosso dinheiro, que é o real, daria aproximadamente R$500. R$500 por semana vezes 4 semanas são R$2.000. Olha isto. Você acha que um pregador, um pastor, conseguiria sobreviver aqui no Brasil com R$2.000? Ele sobreviveria de uma maneira um tanto precária, porque hoje em dia nós temos que abastecer os veículos para se locomover, nós temos muitas vezes que pagar aluguel da nossa casa, porque o da igreja era pago pela própria igreja, eu suponho. E então é só para nós fazermos uma observação
o quanto o profeta irmão Brana era humilde. Ele vivia com R$2.000 por mês, se ele estivesse aqui no Brasil. Mas vamos prosseguir então aqui. Era para patrocinar as reuniões no exterior, onde não podemos ir. Então, se ele não podia ir no exterior, ele enviaria o dinheiro para algum missionário que estivesse lá pregando o evangelho àqueles que estavam precisando de ouvir. Muito bom então. As igrejas não me aceitam. Elas não me querem. Não. Isso mesmo. Eles me chamam agora. Eles dizem, é um só Jesus. O irmão Brana não era bem aceito pelas lideranças das igrejas. E eles colocaram nele o nome de só Jesus, por causa do batismo, que ele batizava em nome de Jesus Cristo. Vamos prosseguindo. Ou ele é algo assim, ou algum herege, fanático, e tudo assim. E chamaram-no um Belzebu, e eles também chamavam o profeta de Deus de Belzebu. Olhe isto. Eles o chamaram de todos esses nomes ruins. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais chamarão aos seus discípulos. Portanto, isso não faz nenhuma diferença. Graças a Deus por isso que havia uma imunidade espiritual no profeta de Deus, e ele não se importava com os nomes pejorativos com os quais ele era chamado ou comparado, porque Belzebu é príncipe dos demônios. E assim como o Senhor Jesus Cristo foi chamado de Belzebu, eles também chamavam o profeta de Deus de Belzebu. Mas ele disse, mas isso não faz nenhuma diferença. E vocês mesmos, pela ajuda de Deus, vocês acham que eu me poria aqui de pé como um grande hipócrita e lhes diria alguma coisa? Vocês que estão assentados aqui perante a nossa presença, ouvindo a nossa palavra, ele estava dizendo, vocês acham que eu me colocaria aqui diante de vocês como um grande hipócrita? Oh, não cairia eu exatamente em linha com as coisas se eu pensasse que era de Deus? Mas se os amo e sei qual é a verdade, alguma vez vocês já me ouviram dizer alguma coisa no nome do Senhor que não tenha se cumprido? Isso aqui é um desafio, né? Porque hoje em dia nós temos muitas pessoas que não gostam da mensagem, que não creem, que descreem do ministério de Malaquias 4 e chamam-no de profeta falso, chamam-no de tudo quanto é coisa ruim. Mas ele estava falando para aqueles que estavam lá presentes junto com ele. Vocês já viram eu dizer uma coisa aqui que não foi verdadeira? Agora, se alguém o tivesse ouvido qualquer coisa que não fosse a verdade, certamente eles teriam tido a oportunidade de se levantarem e dizer, eu ouvi o Senhor dizer algo para nós que não era a verdade. Mas ninguém se levantou e ninguém se levantava, porque ele estava falando a verdade.
Mas os que descreem, os que desprezam a mensagem de Deus, têm uma dívida a pagar com Deus. Continuemos então. Há milhares de coisas que foram ditas, todas elas se cumprem. Lembrem-se daquela ocasião quando Samuel foi chamado, creio que foi, e ele disse: Israel queria fazer-se igual às demais nações. Misericórdia! Porventura não é a mesma coisa que está acontecendo agora? Israel tinha um profeta, que era Samuel, e ele era o juiz deles, ele era o rei deles, e também ele era o sacerdote deles, que intercedia por eles, orava em favor deles, mas eles resolveram querer um rei. Por quê? Para ficarem parecidos com as outras nações. E quando um certo grupo desdenha-se do profeta de Deus, eles estão querendo ser como as demais denominações, espalhadas por toda parte por aí. Não interessam mais crer no que o profeta de Deus tem dito, mas querem ser parecidos com as denominações, querem ser parecido com o restante do mundo, da mesma maneira que eles fizeram com Samuel, as demais nações. E é a isso que vocês, pentecostais, estão chegando. Vocês querem atuar como as demais pessoas. Vocês não são essa classe de pessoas. Fiquem longe disso. As grandes igrejas e grandes e finas coisas, ó irmão, não faça isso. Nós pregamos que a vinda do Senhor está próxima. Vamos aos campos ali e notifiquemos aos pagãos. Veja, faça algo a respeito disso. Ao invés de ficarem discutindo essas coisas, porque não vão ganhar as almas que estão perdidas? Porque não vão converter as almas, mas ficam entre si, discutindo isso e aquilo outro. Mas veja você, Samuel disse: alguma vez tomei do vosso dinheiro para o meu sustento? Disseram: não, Samuel, tu nunca fizestes isso. Disse: alguma vez vos disse alguma coisa no nome do Senhor que não se tenha cumprido? Isso está correto. Samuel, nós cremos em que tu és um profeta enviado de Deus. Sim, Senhor, tudo que disseste se cumpriu. Samuel, mas queremos isto de qualquer modo. Tudo que você pregou era verdadeiro, disseram para Samuel. Tudo estava plenamente correto, você nunca extorquiu dinheiro de nós, você nunca foi um pregador caça-níquel que pensasse mais no dinheiro do que no destino eterno das almas. Você nunca foi esse tipo de pregador. Mas a situação, a questão é que nós queremos ser igual às outras igrejas, às outras denominações, às outras nações, de qualquer modo. Você vê o que aconteceu? Irmão, a Escritura simplesmente continua se repetindo em toda a Escritura, porque é a maneira de Deus fazer isso. Veja, chega-se a ocasiões desse tipo. Cheguemos ao nosso texto rapidamente agora.
Estive todo esse tempo e não cheguei ao meu texto ainda. Está no meu coração, eu os amo, não pereçam como o mundo. Se vocês são do mundo, vocês perecerão com o mundo. Se vocês são de Deus, vocês irão com Ele na ressurreição. Portanto, mudem sua natureza esta noite do amor do mundo e das coisas do mundo e de todos estes credos e coisas mais, e olhem diretamente para o Calvário, para o seu sacrifício. Encontrem-se com Ele ali, nesses termos, porque esse é o único lugar em que Ele chegará a encontrar-se com vocês. Ele, então, seria o Calvário. Cheguemos-nos ao Calvário, porque é lá que é o único lugar que Ele vai se encontrar conosco. As denominações dizem, está em nossa igreja. Uma diz, o outro também diz a mesma coisa. Não, a verdade, Deus está em nossa igreja. E outros também dizem, por outro lado, não, está na nossa. E assim sucessivamente. Mas ele disse, eu os encontrarei em um lugar. O lugar em que ponho o meu nome, disse Deus, não é? O lugar que ponho o meu nome, que é em Jesus Cristo. Aí é onde Deus põe o seu nome. Esse é o único lugar em que Ele se encontrará com vocês. E é Cristo, é a palavra, o mesmo ontem. Isto cresceu desde os pés, coxas, e agora está na cabeça, preparando-se para ir, manifestando em plenitude a noiva, o mesmo que o noivo. Então, o profeta de Deus está dizendo para nós que Deus está preparando a sua noiva através de sua palavra, através de seus ensinamentos proféticos, para que a noiva possa ser igual ao noivo. Vamos ler mais um parágrafo. Agora vamos ao nosso texto rapidamente, por cerca de 10 minutos, e então encerraremos. Agora, nosso texto, onde queremos considerar aconteceu novamente com o nosso texto, como habitualmente acontece. Deus enviou o seu profeta, como a palavra tinha prometido acerca de Malaquias, capítulo 3, eu enviarei um mensageiro perante a minha face para ser precursor da sua vinda. Agora, se você quer vindicar isso para prová-lo, Mateus capítulo 11 vindica o mesmo. Quando os discípulos de João vieram e viram Jesus, eles disseram, João está na prisão. Disseram, nós viemos para perguntar-te se ele... Os olhos de águia de João tinham ficado velados e ele estava na prisão. Ele estava para morrer. Disse, ide perguntar-lhe... Tem um ponto final aqui, eu preciso parar aqui, não é? Então, o que aconteceu? Quando João foi levado para a prisão, e a Bíblia diz
em Malaquias 3 que ele era o profeta mensageiro que faria a transição do Velho Testamento para o Novo, seria o precursor do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor veio para o Jordão, o que disse João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi uma revelação que lhe veio, na verdade. Mas quando ele foi para o cárcere, o que é que o profeta disse aqui? Os olhos de João ficaram velados. E eles, ele, João, certamente pode ter pensado, será que eu me enganei? Então mandou que seus discípulos fossem a Jesus e perguntassem para ele se era ele mesmo, ou teriam que aguardar outro, não é? E então, isso aqui são exemplos para nós. E se você tivesse lá ouvindo João Batista na barranca do Rio Jordão e ele houvesse dito e você houvesse escutado que ele havia dito que ele era o Cristo, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e depois, mais para frente, você o ouvisse perguntar, será que é ele mesmo? Mandou que seus discípulos fossem ter com Jesus para perguntar se era ele. O que teria pensado você de João Batista naquele dia? É apenas uma pergunta para arejar os nossos pensamentos. E agora nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos outra vez ouvindo a tua bendita palavra, Pai. Eu peço que o Senhor fique com cada um de nós, dando-nos a bênção e a paz do Senhor, e que o Senhor nos permita estar juntos novamente em nossa próxima programação. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, fiquem todos com Deus, na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós vamos estar juntos novamente e continuarmos a estudar essas verdades maravilhosas para a nossa edificação espiritual. Amém. Amém.